Bom dia. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 47 até o verso 54, que diz: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Muito importante esse nosso texto que lemos. É posterior à ressurreição de Lázaro, e a ressurreição de Lázaro foi marcante, um milagre que não podia ser contraditado, né? Porque muitos judeus conheciam a Lázaro, a cidade na qual Lázaro morava, ou o lugarejo no qual Lázaro morava, ficava a 3-4 quilômetros de Jerusalém, e a ressurreição de um morto não é alguma coisa que se consiga esconder assim. Agora, então, eles percebem que Jesus é uma personalidade tão marcante, faz tantos sinais de Deus, que não pode ser parado, senão pela sua própria execução, né? Uma vez que ele ressuscitou a Lázaro, somente a morte poderia abafá-lo. Essa é a proposta, então. O sinédrio era a instância maior do povo israelita em termos de religião. Eles agora estão preocupados com o surgimento de um movimento de libertação que fosse causar que Roma viesse contra Jerusalém, que Roma se voltasse contra Israel e destruísse Israel, e a preocupação deles de também perder as suas regalias, as regalias religiosas que eles alcançaram com tanto esforço, com tanta dificuldade. Mas há aqui algo extremamente importante quando João, o evangelista, fala sobre a palavra de Caifás, que era o sumo sacerdote. Então, Caifás disse: ora, é necessário, convém que morra um só homem pelo povo e não venha toda a nação a perecer. Ele estava falando isso no sentido de que era melhor matar Jesus enquanto ele não fizesse um levante contra o Império Romano e a nação toda fosse destruída pelo Império Romano. Mas João faz uma outra leitura. Ele está escrevendo o Evangelho aí pelo ano 85, 90, mais ou menos, 60 anos, então, quase depois da morte de Jesus. E ele, então, nos diz que o sumo sacerdote profetizou, ou seja, estava movido pelo Espírito Santo, de que Jesus tinha que morrer, não só pela nação israelita, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Não só os israelitas que crescem nele, mas também todos quantos viriam a crer em Jesus e se tornar família de Deus, incluindo a mim e a você. Se você crê em Jesus, você se torna filho de Deus, passa a fazer parte da família de Deus. E tudo isto baseado na morte e ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe.